Boa tarde, irmãs. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez com as irmãs. Agradeço muito o convite que a tia Lúcia fez. Eu trago um abraço da minha coordenadora, da minha orientadora, irmã Ilma, e das demais meninas da nossa MCM Jovem, que não podem estar presentes por causa do horário, né? Elas estão trabalhando, né? A irmã Ilma, ela começou, né, no seu trabalho ontem, né, que voltaram às aulas e aí ela voltou para a escola, né? Então, muitas das nossas meninas também trabalham em escolas e elas não puderam estar presentes hoje. Mas eu trago um abraço delas para as irmãs. E para mim é um prazer muito grande estar mais uma vez com as irmãs. Essa semana, porque eu não fiz o meu dever de casa direito ano passado, gente. Mas essa semana eu peguei o caderninho de oração que eu ganhei ano passado aqui. E eu fui ler o que eu tinha escrito no meu caderno de oração. Porque como eu falei, eu não fiz o dever de casa, eu escrevi um dia, passei o resto do ano orando, mas não voltei lá no caderno para escrever as minhas orações. E essa semana eu peguei o meu caderno de oração, semana passada eu peguei o caderno de oração, e eu vi quantas respostas eu recebi de Deus daquelas orações que eu tinha feito há um ano atrás. E eu louvei ao Senhor, né? Eu já escrevi no caderno de novo, já agradecendo todos aqueles pedidos que tiveram resposta. Então, às vezes a gente olha para as nossas petições e fala assim, não vai acontecer, Deus não. A gente olha para isso aquela fé, né? Maravilhosa. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê todos os milagres, todas as maravilhas que Deus fez. Isso é tão maravilhoso, a gente não tem como não adorar o Senhor. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com as irmãs essa tarde. É uma reflexão que está lá em Mateus 14, do 22 ao 33. É um texto muito conhecido. E é um texto que também tem, né, semelhança, né? Também está escrito por outros autores no Evangelho, o Evangelho segundo Marcos e segundo João também. Mas esse texto ele tem uma coisa a mais que não tem os outros. O texto de Mateus 14, de 22 a 33, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então ele disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de estar juntas nessa tarde para compartilhar a tua palavra e também, Deus, resolver questões concernentes ao teu reino, Pai. Que o Senhor seja exaltado e glorificado eternamente nas nossas vidas, Pai. E usa-nos, Deus, de acordo com a tua vontade. Ó Deus, fala conosco através de mim, daquilo que o Senhor quer falar ao teu povo aqui nesta tarde, que eu possa, Deus, também somente ser um canal, Deus, bênção para as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Fazendo um breve contexto aqui desse texto, Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes.
Muita gente tinha visto Jesus fazer um grande milagre. Não foi um milagrezinho pequeno, foi um grande milagre. E todo mundo queria coroar Jesus como rei. Eles achavam que ele, então, seria o que redimiria Israel, que salvaria Israel, né? Então, eles vão coroar esse homem como rei, porque ele já mostrou aqui que ele pode alimentar a multidão, ele é o profeta que a gente estava esperando. Só que Jesus sabia que não era isso. Que não era isso que deveria acontecer. E aí ele saiu, ele mandou os discípulos, pega o barco, vai, a gente vai lá para Betânia depois, e eu vou ficar aqui orando. Jesus teve esse momento junto com o Pai. Ele mandou os discípulos na frente. Eu fico pensando, né? Hoje a gente manda, vai na frente que eu vou depois. Aí, Jesus, como é que Jesus convenceu os discípulos, né? Vai na frente que eu vou depois. Tinha um perbote, né? Para Jesus pegar um carrinho aqui e ir atrás dos discípulos depois, né? Para chegar e alcançar. Como Jesus iria depois? Como foi convencer os discípulos? Vão, porque eu vou depois. Mas isso aconteceu, né? Como era Jesus, os discípulos entraram no barco e foram. Jesus já tinha acalmado a tempestade uma vez, com ele dentro do barco. Mas os discípulos, como é que termina, né, essa passagem? Os discípulos perguntam: quem é este? Que é o vento e o mar que obedece. E nesse texto, Jesus vem para responder aquela pergunta. Eu sou aquele que vem e o mar vai obedecer. Eu sou o Cristo. Eu sou o Senhor. E aí eles falam assim: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Que é uma revelação que não era qualquer um que podia dar. Entender que Jesus era o Filho de Deus era uma revelação assim, extraordinária para aquele momento. As pessoas não conseguiam entender isso. Tanto que a gente acabou de ver que antes, acabou de falar que antes, as pessoas queriam coroar Jesus como rei, apenas achando que ele era o profeta. E não que era o Filho de Deus. Porque as pessoas ainda não tinham entendido. E aquela região, né, do mar ali, era uma região baixa, abaixo do nível do mar. Então sempre tinha muita tempestade ali. Sempre tinha umas correntes de vento ali que faziam o barco realmente dar uma balança. E aí eu faço uma pergunta para as irmãs. Se a gente aqui agora, está todo mundo aqui reunido, prestando atenção, aparece um vulto andando, isso aqui, por cima. Duvido que as irmãs não iam dar um gritinho, um susto. Ai meu Deus, o que é isso? A gente se assusta com barata, gente. Vamos que não ia assustar. Às vezes a gente fala: nossa, mas como é que os discípulos se assustaram? Achavam que era um fantasma, sabendo que era Jesus. Ninguém sabia, não. Isso está no mar, no meio do mar. Tudo ventando, balançando. Você já está achando que você vai morrer porque você está dentro do barco que está balançando. Aí de nada passa um vulto. O vulto vem andando na sua direção. A gente eu vou morrer. Eu vou morrer. Hoje, meu momento chegou. Meu momento chegou, eu vou morrer. E aí eles ficaram com medo. E eles gritavam dentro do barco de medo. Eles estavam assustados. E aí, Jesus, ele vira para eles e fala assim: sou eu. É o mesmo termo que é usado para quando Deus fala no Antigo Testamento: eu sou. E se tratando de Mateus, que é o apóstolo que escreveu para os judeus, isso tem um grande significado. Chegar e dizer que Jesus disse: eu sou. Não tenham medo, sou eu. Jesus queria que eles o vissem andando sobre as águas para poder falar assim: realmente, esse é o Deus que eu sou, esse é Deus, o Filho de Deus, ele está aqui. E aí Pedro, na sua grande ousadia, e às vezes eu fico admirando a ousadia de Pedro, e ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir até aí. Me manda ir até aí, seria que eu também faça um milagre, né? Eu também ande sobre as águas. Eu quero ver isso, como é que isso funciona. E às vezes a gente tem essa ousadia de pedir: Deus, se é o
coisa, me manda uma prova. Assim como a história do algodão, né? O algodão fica seco, o lado de fora molhado, depois inverte. O algodão molhado, o lado de fora seco. A gente pede provas a Deus. Isso não é errado, pedir provas a Deus. Às vezes a gente tem dúvida mesmo. Pedro tinha dúvida, os discípulos estavam com dúvida, eles estavam com medo. Mas a relação entre fé e medo, o medo não pode anular nossa fé. A gente vai ter medo. Não tem essa de eu não vou ter. A gente vai ter. A gente sempre vai ter medo. Como eu falei, isso é meio barato. Isso é meio de rádio. Se aparecer e todo mundo grita. Um insetinho, você não sabe o que é, você está no medo. Mas Pedro, ele ousadamente, ainda pensando que era fantasma, ele falou: então se é Jesus, me manda aí a canção, que eu quero experimentar esse negócio aí também de andar sobre as águas. E Pedro começa a andar e ele vai até Jesus. Só que o que acontece? O mar ainda estava agitado. As ondas ainda estavam batendo. E aí Pedro começa a olhar para aquilo e ele fica com medo. E aí ele começa a fraquejar. Ele para de olhar para Jesus. Ele olha para os ventos, olha para o mar e ele começa a afundar. E aí ele clama: Jesus, me salva. Aí Jesus normalmente vai lá falar comigo. Puxa Pedro. Pergunta: olha as crianças, por que você veio? Eles voltam para o barco. E quando eles voltam para o barco, a tempestade para. E eles chegam tranquilos no caminho, lá no lugar que eles iriam, para Betânia. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, né, do dia a dia, às vezes a gente realmente recebe algo de Deus ou vê no ministério que Deus colocou nas nossas mãos um grande desafio. Às vezes Deus coloca na nossa mão o desafio de ser servo de verdade, fazer aquilo que é certo, agir de acordo com a palavra de Deus. E às vezes a gente olha para o desafio e a gente começa a ficar preocupado. Isso não é certo, não está funcionando desse jeito, as pessoas não chegam juntas, as pessoas não abraçam. O meu pastor isso, meu pastor aquilo, irmãozinho isso, irmãozinho aquilo. Às vezes a gente começa a ver tantos empecilhos que a gente esquece que Jesus está com a mão estendida, esperando só a gente clamar: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não vou conseguir sozinho. Porque Pedro, não era porque Pedro tinha poder para andar sobre as águas que ele estava andando sobre as águas. Era pelo poder de Jesus que ele estava andando sobre as águas. Foi Jesus que mandou: vem, ele foi. Não foi por vontade só de Deus. Mas se a gente para olhar para as tempestades, se a gente para olhar para o vento, a gente vai cair. A gente vai afundar. A gente não vai conseguir prosseguir. Eu lembro de uma vez que muitos anos atrás, eu tinha acabado de. Eu estava terminando a minha faculdade e eu não tinha um emprego. E eu pensei assim: eu não sei o que eu faço na minha vida. Não faço nem ideia do que eu vou fazer agora da minha vida. Porque fica um grande branco pela frente. Não tem nada, um caminho fácil assim. Não, consegui esse caminho todo. Não tem. Eu não consegui emprego de jeito nenhum. E aí eu lembro que eu estava visitando uma igreja. E no momento de oração eu comecei a colocar isso diante do Senhor. Deus, eu não estou dando solução nenhuma. Eu não sei o que eu faço. Não valeu a pena eu ter estudado tanto, passar 4 anos sentada na faculdade, para chegar agora, eu não consegui trabalhar, não tenho dinheiro, não consegui fazer nada. Aí a gente já começa a ficar ansiosa, né? A nossa geração, é uma geração que é muito mais ansiosa, né? A gente acha que o mundo vai acabar se a gente não resolver em 2 segundos o nosso problema. E aí, eu estava lá orando e colocando diante do Senhor: Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, não está valendo a pena, não valeu a pena. E de repente eu ouvi uma voz:
Deus falou comigo assim: você esqueceu que eu sou Deus? Estava na cara assim de manhã, comigo de manhã, assim, nossa. Eu tinha esquecido quem era o meu Deus. Eu tinha esquecido que eu servia um Deus que nunca me deixou na mão e que nunca vai me deixar. Pedro, nessa história tem 3 coisas que acontecem depois que Pedro começa a afundar. Ele clama a Jesus por socorro. Senhor, me socorre, eu vou afundar. E Jesus faz o quê? Segura ele pela mão. Jesus segura Pedro pela mão. Jesus não está de longe, só falando assim: se vira aí. Quem mandou você duvidar? Fica aí agora, você resolve sozinho. Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus puxou Pedro. Mas enquanto Jesus puxava Pedro, ele falou o quê? Ele questiona: homem de pequena fé, por que você duvida? A gente... É muito fácil a gente duvidar. E a gente vai duvidar muitas vezes. Mas Jesus nos abraça e nos convida a não duvidar. A ter uma fé que mesmo no momento em que a gente está em dúvida sobre várias coisas que vão acontecer, a gente está com medo das coisas, a gente não duvidar que Deus continua sendo Deus, que Ele é Deus, que Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, Ele é o Deus que vai trazer o seu filho novamente para nos buscar, Ele é o Deus que cuida de mim e de você. E isso é motivo para a gente adorar. Como aqueles discípulos, eles finalmente reconheceram: esse é o Filho de Deus, que a gente, nesse momento em que Jesus convida a gente para não duvidar, Ele convida a gente para também adorá-lo, reconhecendo que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Às vezes a gente vai olhar para ver que não parece ter solução para as coisas. Não sei o que eu faço. E agora o que eu faço? As tempestades são muito fortes. Às vezes é uma doença, é um vizinho chato, às vezes é um problema no trabalho, é um problema na família, com o cônjuge, com o filho, com os pais. Mas, mesmo nesses momentos de dúvida, de dor, de medo, a gente não pode esquecer quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e quem é Deus, e continuar a adorá-lo, passando pela prova, dando glória a Deus. Dar glória a Deus por tudo que Ele é. Onde a falta de fé é necessário haver unição. Onde a gente, no momento em que a gente duvida, no momento em que a gente tem medo, é a hora que a gente mais tem que orar. É a hora que a gente mais tem que clamar, tem que buscar o Senhor, como o Pedro fez. Ele entrou no desespero, e ele fez primeiro: Senhor, me salva. Que a gente precisa fazer isso também. Na hora do medo, na hora do desespero: Senhor, me salva. A oração é a chave para vencer o medo. A gente, às vezes, vai continuar com medo. Pode diminuir um pouquinho. A gente vai continuar com medo. Se aparecer um fantasma aqui, a gente vai ficar com medo. A gente vai orar, mas a gente vai continuar com medo, porque o fantasma vai estar aqui. Enquanto ele estiver, a gente vai estar com medo. Enquanto a barata não estiver morta, parada de se mexer, a gente vai, né? Enquanto ele estiver ainda patinho se mexer, a gente vai estar vivo ainda. Mas a gente pode orar. É uma arma tão poderosa, a oração. E é a chave que a gente tem quando a gente precisar. Quando a gente tiver medo, a gente pode pedir socorro para o único que pode socorrer a gente. Às vezes a gente deixa para pedir socorro por último, para Deus. A gente pede socorro para todo mundo. Aí, quando nada dá certo, a gente pede socorro para Deus. Mas ao contrário, a gente tem que pedir socorro primeiro para Deus. E ainda nesses momentos,
levantar nossa voz em louvor e adoração ao Senhor. E como o texto que a gente leu mais cedo aqui, em 1 João 4, está aí no boletim das irmãs, 1 João, capítulo 4, onde é que está? Versículo 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o amor envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ser aperfeiçoado no amor é abrir mão do medo. É dizer, Deus, eu estou com medo, então me ensina em amor. Me ensina a amar. Me ensina a viver o amor de uma forma que esse medo passe. E a comunhão com Deus lança fora esse medo. O passo de fé muitas vezes depende da gente viver, abrir mão do medo, vivendo em amor e clamar. Senhor, eu sei que eu não consigo sozinho. Eu não vou conseguir sozinho, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te louvar. E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou continuar te louvando e te adorando, porque o Senhor é Deus. Amém? Bom, era isso, irmãs, que eu queria compartilhar com as irmãs. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. E que Deus possa completar essa palavra, né, no coração das irmãs, porque eu sou falha, né? Mas Deus, Ele é que é o Todo-Poderoso, Ele pode cobrir as irmãs com as bênçãos, com as respostas que as irmãs precisam.